Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Pablo Marçal se manifesta depois de ficar fora do segundo turno em São Paulo. O empresário celebrou 1,71 milhão de votos e deu a entender que irá disputar as eleições de 2026. O empresário Pablo Marçal se manifestou na noite deste domingo 6, depois de ficar fora do segundo turno da eleição para a prefeitura da capital paulista. Ele perdeu a disputa para Guilherme Boulos, que conseguiu 29,6% dos votos válidos, e para o atual prefeito e candidato à reeleição Ricardo Nunes, que obteve 29,49% da preferência dos eleitores. Em nota, Pablo Marçal celebrou 1,71 milhão de votos que conseguiu dos paulistanos. Lembrou que no começo da campanha, as pesquisas eleitorais o mostravam com 5% das intenções de voto. Ao fim da eleição, obteve 6 vezes mais votos do que o previsto nas primeiras semanas da corrida eleitoral. Por que foi extraordinário? Perguntou o candidato do PRTB, referindo-se ao resultado da eleição. Abre aspas. Zero dinheiro público, sem padrinho político, sem tempo de TV, sem máquinas municipal, estadual, federal, sem apoio de grandes lideranças políticas. Foram dezenas de milhões de dinheiro público gastos para me difamar em todos os canais de comunicação. Tive todas as redes sociais derrubadas e as contas reservas também, disse Marçal. Adiante, Marçal parabenizou Nunes e Boulos, que ficaram à frente da disputa por uma pequena margem de votos. Para se ter ideia, o MDBista teve o apoio de 1,8 milhão de eleitores contra 1,77 milhão do PSOLista. Recebemos 7 milhões em doações contra mais de 100 milhões dos outros candidatos, observou o empresário ao citar a diferença financeira das campanhas. Pablo Marçal anunciou na nota que pretende ficar na política por 12 anos. Acrescentou que espera de Nunes a aceitação de suas propostas porque julga que seus eleitores pensam de maneira semelhante. No fim, o empresário disse que São Paulo perdeu a chance de tê-lo como prefeito, mas deu a entender que irá disputar as eleições de 2026. Se cumprida a palavra, poderá pleitear a vaga de deputado, governador de estado e presidente da República. Em entrevistas, Marçal afirmou que gostaria apenas de disputar uma vaga no Poder Executivo. A ex-juíza Ludmila Lins Grilo analisa o caso do laudo médico sobre Boulos e indica possíveis condenações contra Marçal caso seja comprovado a fraude. Assista. Ele passou a eleição inteira, sugerindo que o Boulos seria cheirador de farinha. Então, vamos evitar certas palavras na live para não cair. Cheirador de farinha. Todo mundo viu ele fazendo sinal lá com o nariz, fungando, o Marçal sugerindo que o Boulos cheirava farinha. Pois bem, ele passou a eleição inteira falando isso, falando que tinha a bala de prata, que tinha como provar, e nunca provava. E começou a ser pressionado. E quando foi sexta-feira à noite, sexta-feira imediatamente antes da eleição, ele foi e publicou aquele documento que todo mundo viu. Não adianta a Justiça Eleitoral mandar tirar, o Instagram tirar, sumir com o perfil do Pablo por conta disso, não adianta, todo mundo viu. Ele publicou não é nem um laudo, aquilo ali acho que era um encaminhamento médico, eu não sei o nome técnico daquilo ali, sei lá, um encaminhamento médico indicando o nome do paciente, aí estava lá o nome do Boulos, CPF, RG, o logotipo com o nome da clínica, o nome do médico, uma assinatura, o suposto médico, teria o nome de José Roberto de Souza. E é claro que todo mundo, os jornalistas especificamente, começaram a buscar informações para saber se esse laudo era verdadeiro ou não. E eles perceberam uma série de inconsistências ali.
indícios de falsidade naquele laudo. Por exemplo, o nome da clínica, acho que eles comeram um S, o nome seria no plural, e lá no logotipo estava sem o plural, ou vice-versa, alguma coisa assim, tinha o nome da clínica errado, havia erros de português, mas até aí tudo bem, né? Erro de português, o pessoal erra mesmo. Erro no número do RG, tá, tudo bem, erro de digitação. Mas eu acho que o erro no nome da clínica é algo que pega mais. Errar na logomarca da clínica, isso é meio estranho. Outra coisa, o médico, ele seria já falecido. O encaminhamento seria de 2021 e o médico, ele teria falecido no ano seguinte, 2022. Então, nada impede do médico ter dado o encaminhamento e ter falecido no ano seguinte. Só que isso aí é mais um elemento que indica uma possível fraude, porque aí você não colocaria o nome de um médico que está vivo para poder se defender, né? Então é só mais um elemento que deve deixar todo mundo, né, aware. Outra coisa, a filha desse médico, Dr. José Roberto de Souza, falecido, ela teria dado algumas declarações para a imprensa, no sentido de que o pai dela nunca teria trabalhado nessa clínica e de que aquela assinatura não era dele. Então você vê que tem uma série de elementos aí que indicam uma possível falsidade. Outra coisa, o dono da clínica tem foto com o Pablo Marçal. Eu não sei o grau de amizade deles, se é que há alguma amizade, se é que não são apenas conhecidos, não sei o nível de relacionamento que eles têm um com o outro. Mas é mais um elemento para a gente colocar aí nessa equação. E esse dono da clínica, o pessoal já foi lá puxar capivara e descobriram que ele já teria sido condenado por falsificação de diploma, um diploma de medicina, além de outras falsificações aí. Parece que ele já respondeu por improbidade. Eu não entrei muito, não tive tempo de pesquisar quais teriam sido essas outras falsidades, mas parece que não foi apenas essa do diploma. Ele já teria sido condenado ou ao menos investigado em outras circunstâncias. Outra coisa, ele aparece numa foto com o jaleco do Hospital Albert Einstein, sendo que depois foram caçar e foram ver que ele nunca trabalhou no Albert Einstein. O Einstein fez lá uma declaração no sentido de que ele nunca trabalhou lá. Então ele estaria usando um jaleco do Einstein sem trabalhar no Einstein. Então olha, não está cheirando bem, tá? Não está cheirando bem, essa é a verdade. E o fato é que a Polícia Civil de São Paulo, Polícia Civil, lembre-se, essa informação é importante, a gente vai puxá-la depois. A Polícia Civil de São Paulo, hoje em dia, chefiada, né, a rigor, né, em última instância pelo Tarcísio, fez rapidamente uma perícia. Essa perícia, assim, num primeiro momento, me soa um pouco estranha. Primeiro, pela rapidez com que foi feita. E segundo, porque me parece muito estranho uma perícia de print. Até porque eu duvido que a Polícia Civil de São Paulo, o setor de perícias da Polícia Civil de São Paulo, tenha tido acesso ao documento original. Você vai fazer uma perícia no documento original. Então, perícia de print me parece algo um pouco bizarro. Mas tudo bem. Vamos dar o benefício da dúvida. De repente, eles podem ter raciocinado no seguinte sentido. A eleição é amanhã, isso aí pode ser uma fraude eleitoral e a gente tem que minimizar os danos a um dos candidatos, então vamos fazer a perícia de print. Tá. Mas é só para vocês saberem que, assim, né, não existe perícia de print. Perícia tem que ser um documento original. Mas, beleza, estou dando o benefício aí da dúvida para o pessoal da Polícia Civil de São Paulo.
Pois bem, fizeram a perícia do print e concluíram ser falso. Concluíram que se trata de um documento falso. Agora, preste atenção numa coisa. O inquérito começou agora. A polícia abriu um inquérito para investigar a falsidade desse documento. Então, por enquanto, essa perícia de print me parece algo temporário, algo provisório, que foi feito ali rapidamente para sanar uma situação emergencial. Porque eles precisavam, de um dia para o outro, se manifestar sobre esse laudo por conta da eleição, que foi hoje. Certo? Então, o inquérito vai começar agora. Eu imagino que o Pablo Marçal ainda não tenha sido ouvido, porque saiu aquele despacho, a gente vai falar sobre o despacho do Alexandre de Moraes, que mandou intimar o Marçal para prestar depoimento em 24 horas, prestar declarações em 24 horas. Não sei se ele já deu esse depoimento, eu acredito que não, porque ele vai ter que ser intimado dessa decisão para aí sim dar o depoimento dele. Eu não sei se acharam o Marçal para ele dar o depoimento hoje. Eu acredito que isso não tenha acontecido, ou pelo menos eu não fiquei sabendo de ter acontecido. Acho difícil de ter dado tempo. Mas já existe esse despacho e a gente vai falar dele daqui a pouco. Então a gente vai discutir isso hoje aqui. Partindo do pressuposto, tá? Tudo aqui a gente vai partir do pressuposto, porque ninguém pode garantir nada. O Marçal não foi ouvido ainda. A gente não sabe ainda se ele vai falar e, na qualidade de investigado, ele vai ter o direito de permanecer em silêncio. Ele só não teria esse direito se ele fosse ouvido na qualidade de testemunha. Mas, ao que parece, ele vai ser ouvido na qualidade de investigado. Então, na qualidade de investigado, ele vai ter o direito ao silêncio. Não sei se ele vai exercer esse direito ao silêncio ou se ele vai cantar. Mas vamos lá, partindo do pressuposto de que o laudo de que o encaminhamento seja falso, quais crimes teriam sido praticados pelo Pablo Marçal e quais as consequências disso, caso ele seja condenado um dia? É isso que a gente vai falar aqui hoje. Nesse momento, nós temos... Então, vamos lá. Primeiro, tudo aqui na base da suposição. Eu vou falar aqui alguns crimes que vão ser aventados. A galera vai falar nesses crimes, mas nem todos os que eu falar aqui eu acho que teriam ocorrido. Eu vou explicar cada um deles. Eu só vou falar aqueles mais óbvios e vou dizer qual que eu acho que pode ter acontecido e qual que eu acho que não pode ter acontecido. Tá bom? Então vamos começar. Começando aqui, artigo 323 do Código Eleitoral. Todos os crimes que eu vou mencionar aqui, eles têm, ou quase todos, têm um correspondente no Código Penal. Agora, só para vocês entenderem aqui quem não é do direito. Temos o Código Penal, que é uma coisa. Temos o Código Eleitoral, que é outra coisa, e serve para circunstâncias de eleição. Então, todo crime que tiver nos dois, o mesmo crime, no Código Penal e no Código Eleitoral, quando se tratar de eleição, a gente vai ficar com o do Código Eleitoral, certo? Porque vai vigorar o princípio da especialidade. O Código Eleitoral, ele é especial em matéria de eleições. Então, a gente afasta o Código Penal e fica com o Código Eleitoral, quando esse aqui disciplinar aquela matéria especificamente. Não sei se deu para entender. E grande parte aqui desses delitos tem nos dois. Então, tendo nos dois, se tratando de matéria eleitoral, a gente vai ficar com o crime do Código Eleitoral. Tá bom? Só para vocês entenderem. Então, vamos lá. Artigo 323 do Código Eleitoral, que é o seguinte crime: divulgar na propaganda eleitoral ou durante o período de campanha eleitoral fatos que sabe inverídicos em relação a partidos
ou candidatos capazes de exercer influência perante o eleitorado. Olha o que está dizendo aqui nesse artigo do Código Eleitoral. Divulgar, durante o período da campanha, fatos que sabe inverídicos. Opa! Pergunto eu, se o Marçal, considerando que o laudo seja falso, tá? Partindo do pressuposto de que o laudo é falso, esse crime aqui, ele só vai se configurar se ficar provado que o Marçal sabia que o laudo era inverídico. Porque olha o que está dizendo aqui. Fatos que sabe inverídicos. Isso é o que a gente chama no direito penal de uma das elementares do crime. Para o crime ficar preenchido, para a gente conseguir pegar aquele fato e colocar, encaixar certinho naquele crime, tem que preencher todas as elementares. E uma das elementares desse tipo penal aqui do 323 é esse aqui. Fatos que sabe inverídicos. Ou seja, se ficar comprovado ou se houver dúvida sobre se o Marçal sabia que o laudo era falso, indúbio pro réu. A dúvida vai militar em favor do Marçal. Para configurar isso aqui, então, precisa provar que o Marçal sabia que o laudo era inverídico. Esse encaminhamento aí que diz lá sobre o uso de farinha, ideias homicidas e tal, teria o poder de exercer influência perante o eleitorado? Veja, isso aqui é uma outra elementar do tipo penal do 323. Ó, esses fatos inverídicos, eles, além de terem que ser conhecidos do autor, do criminoso, esses fatos eles têm que ter capacidade para influenciar o eleitorado. Pergunto a você, na antevéspera da eleição, um laudo que é divulgado dizendo que um determinado candidato é usuário de farinha e tem ideias homicidas, esse laudo, francamente falando, ele tem capacidade ou não de influenciar o eleitorado? Na minha opinião, tem. Vocês não acham que tem? Eu acho que tem. Imagina quantas tiazinhas podem ter olhado aquilo ali. Poxa, eu ia votar nesse cara, mas não sabia que ele usava farinha. E perdeu o voto por causa disso. Na minha opinião, tem. E tem muita capacidade de influenciar. Então, preenche essa elementar do tipo. Mas a outra elementar, dos fatos que sabem verídicos, a gente, por enquanto, não pode ter certeza. Por enquanto, a gente não pode ter certeza. Eu estou tentando ser o mais imparcial aqui. Se eu fosse julgar esse fato aqui, por enquanto eu não tenho esse elemento. E na dúvida, indúbio pro réu. Na dúvida, se absolve o réu, se ele um dia for ser julgado por isso aqui. Agora, a gente não sabe o que vai aparecer nesse inquérito. A gente não sabe se vai aparecer, sei lá, print de WhatsApp, com conversa dele, dizendo que sabe que é falso, mas que vai divulgar assim mesmo. A gente não sabe o que vai aparecer nesse inquérito. Por isso que, por enquanto, não dá para cravar se ele sabia ou não. Eu não vou ficar aqui sendo injusta com ninguém. Tá? Eu não vou passar a mão na cabeça do Marçal, mas também não vou ser injusta com ele, porque não dá para saber por enquanto. Essa é a verdade. Alguém aqui tem certeza de que ele sabe? Ele tinha certeza de que era falso? Primeiro, por enquanto, a gente não tem certeza se era falso. E segundo, ainda que tivéssemos, não podemos saber, por enquanto, se ele sabia. Tá? Então, essa é a situação. Vamos lá. Detenção de 2 meses a 1 ano ou pagamento de multa. Então, você tem aqui um crime de menor potencial ofensivo. Ó. Parágrafo 2º. Aumenta-se a pena de 1/3 até a metade. Ó, temos uma causa de aumento de pena aqui. Aumento de 1/3 até a metade se o crime é cometido por meio da imprensa, rádio, televisão ou por meio da internet ou de rede social. Então, temos aqui, caso um dia ele seja condenado nesse tipo penal, vai incidir essa causa de aumento de pena aqui,
de 1/3 até a metade. Aí é o juiz que vai dosar lá e vai justificar por que ele está botando uma fração ou outra. Crime praticado por meio da internet e de rede social. Então, vai incidir. Então, aqui, se a gente somar tudo, se ele levar a pena máxima de 1 ano, mais o aumento máximo, que é o aumento da metade, a gente vai ter aí uma pena máxima de 1 ano e meio. Então, continua sendo crime de menor potencial ofensivo. Esse seria o primeiro tipo penal, com todas essas considerações aí que eu fiz. Vamos lá. Segundo tipo penal que a gente vai considerar aqui, que a gente vai analisar. Nesse momento, temos 9.390 pessoas em todos os canais. Segundo tipo penal, também do Código Eleitoral, artigo 324, é o crime de calúnia eleitoral. Veja que a calúnia também tem no Código Penal, calúnia normal. E a gente tem a calúnia específica do Código Eleitoral quando se trata de eleições. Olha lá, caluniar alguém na propaganda eleitoral ou visando a fins de propaganda, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Pergunto, o Marçal teria, com essa conduta, imputado ao Boulos fato definido como crime? Calúnia é isso. O pessoal costuma fazer aquele combo, né? Ah, eu vou te processar por calúnia, injúria e difamação. Aí faz um combo. Vocês já perceberam? Só que são 3 coisas diferentes. Calúnia é uma coisa, injúria é outra e difamação é uma terceira coisa. Todos são crimes contra a honra. Tá? O gênero é crimes contra a honra, cujas espécies são calúnia, injúria e difamação. Então, todos são crimes contra a honra, mas eles têm diferenças. Calúnia não é simplesmente você xingar alguém, não é você fazer uma fofoca. Calúnia, você tem que imputar a alguém fato definido como crime. Então, por exemplo, se você inventa que alguém roubou alguma coisa. Ah, o político tal roubou dinheiro da licitação, roubou a licitação, não sei o que, sem isso ter acontecido. Você está imputando um crime àquela pessoa, falsamente. Então, isso, no caso, não seria uma difamação. Você não está simplesmente falando mal, alguma coisa desonrosa. Você está imputando um crime, propriamente. Então, isso é a calúnia. Então, eu pergunto, o Marçal teria imputado algum crime ao Boulos? Então, o uso de drogas no Brasil, ele está definido lá no artigo 28. Olha como tudo é complicado. Está no artigo 28 da Lei de Drogas, que é um crime, embora não receba pena privativa de liberdade. Você vai fazer lá um cursinho, você pode, de repente, pagar uma peninha pecuniária, fazer um cursinho educativo sobre drogas, mas você não vai preso. E nem vai preso em flagrante, também não tem flagrante. Só que é crime, só que é um crime para o qual não existe pena privativa de liberdade. Só que o STF tem agora tido esse entendimento totalmente inconstitucional, a meu ver, no sentido de que o uso de drogas não configuraria crime. E aí, o que faz? Olha como é que complica o meio de campo. Segundo o que diz a lei de drogas, usar drogas é crime. Então, sabendo que isso não aconteceu, a imputação de um crime de uso de drogas ao Boulos seria uma calúnia eleitoral. Só que aí a gente vai ter esse fator complicador do STF considerando que não é. Que não é mais crime. E olha o fator complicador. Vai considerar como sendo apenas o orégano ou entra a farinha nessa aí também? Você vê que agora tudo complica quando você tem esse ativismo judicial por parte do STF. A gente não consegue ter clareza nas coisas contra o Pablo Marçal. Vamos para o próximo.
Artigo 325 do Código Eleitoral. É a difamação eleitoral. Difamar alguém na propaganda eleitoral ou visando a fins de propaganda, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Então, no caso, se ficar configurada a calúnia, a difamação, ela, como é um crime menor, menos grave, vai ser absorvido pelo crime contra a honra mais grave, que é a calúnia. Mas se a calúnia for afastada, ele pode vir a ser condenado pela difamação. É sempre assim. Quando tem dois crimes ali que podem ser, sendo que um é bem mais grave que o outro, e os dois estão tratando do mesmo bem jurídico, um é absorvido pelo outro. Então, no caso, a calúnia absorveria a difamação, que é um crime menos grave. Não sei se deu para entender. Mas só para vocês saberem que existe também o crime de difamação eleitoral. Assim como existe a injúria eleitoral, que é o 326. Injuriar alguém na propaganda eleitoral ou visando a fim de propaganda parará. A mesma coisa. Mesmo raciocínio que eu apliquei para difamação eleitoral, eu aplico aqui para injúria eleitoral. Vamos ver esse dispositivo agora? Artigo 336 do Código Eleitoral. Ele fala o seguinte, olha... Na sentença que julgar a ação penal por todos esses crimes aí que eu falei, deve o juiz verificar, de acordo com o seu livre convencimento, se o diretório local do partido, por qualquer dos seus membros, concorreu para a prática do delito. Então, o juiz, na hora de julgar o Pablo Marçal, ele vai olhar pelas circunstâncias, por tudo que ele colheu, pelas testemunhas que ele ouviu, pelas provas que entraram no processo, ele vai julgar se o diretório do partido, se os diretores ali do partido sabiam, concorreram para que aquele crime eleitoral fosse praticado. Ou dela se beneficiou conscientemente. Não concorreu, mas estava ciente ali e deixou acontecer para se beneficiar. Aí está lá no parágrafo único. Nesse caso, imporá o juiz ao diretório responsável pena de suspensão. Então aí deixaria de atingir apenas o Pablo Marçal e atingiria o próprio diretório do partido, se ficar comprovado que eles tinham ciência e deixaram e se beneficiaram desse caô eleitoral. Vamos para o próximo. Artigo 349 do Código Eleitoral também. Falsificar no todo ou em parte documento particular, que é o caso, porque não era documento público. Lembra? Era um documento de uma clínica particular. Falsificar documento particular ou alterar documento particular verdadeiro para fins eleitorais. Pena. Essa pena aqui, olha, essa pena já é uma pena alta. Já passa dos 4 anos, então deixa de ser um crime de menor potencial ofensivo. Reclusão de até 5 anos e pagamento de 3 a 10 dias multa. Reclusão de até 5 anos. Então aqui já temos uma pena considerável. Só que aqui, veja bem, falsificar no todo ou em parte. Então, se você é o falsificador, se você falsificou, publicar documento falso é outra coisa, a gente ainda não chegou lá. Vai ter também, mas a gente ainda não chegou. Aqui, o crime é para o falsificador. Se você falsificou. Pergunto eu, por enquanto, temos alguma prova de que foi o próprio Pablo Marçal que falsificou aquele documento? Sim ou não? Sejam honestos, até vocês que não gostam do Pablo Marçal. Estou tentando aqui ser o mais imparcial possível. Como eu falei, não vou passar a mão na cabeça do Marçal, mas também não vou ser injusta com ele. Pelos elementos que nós temos hoje, tá? Lembrando que hoje é dia 6 de outubro de 2024. Eu não sei quais os elementos que vão aparecer daqui para frente, porque o inquérito está só começando. Com os elementos que nós temos hoje, dia da eleição, 6 de outubro de 24,
A gente tem alguma prova de que o Marçal, ele mesmo foi lá e falsificou o documento? Temos alguma prova nesse sentido? Sinceramente, a meu ver, não. A meu ver, não. Não temos prova de que foi ele em pessoa que falsificou. Esse 349 é aplicado para a pessoa que falsificou. Por enquanto, não temos essa prova. Tá? Hoje, dia 6 de outubro de 2024. Tá? Deixar bem claro. Vamos passar para os próximos. Artigo 353. Agora sim, olha lá. Agora já temos um tipo penal aqui que já poderia se enquadrar. Vamos ler. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados, a que se referem os artigos anteriores. Aqui já não está falando do falsificador, está falando da pessoa que usou os documentos falsificados. Então, nesse tipo penal aqui, que tem a pena igual à pena da falsificação. A pena é igual. Aqui, ó. A pena é alta. É a mesma pena. Até 5 anos. Então, essa pessoa que fez uso desses documentos falsificados vai incorrer na mesma pena daquele que falsificou. O crime é diferente, mas a pena é a mesma. Agora, pensa o seguinte. No nosso direito penal brasileiro, incide a teoria finalista da ação. Oh, meu Deus do céu, o que é isso? Teoria finalista da ação. Teoria finalista tem a ver com a finalidade, o dolo, a intenção. Ninguém nunca pode ser condenado por ter feito alguma coisa sem ter a intenção. Então, para você ser condenado no tipo penal do artigo 353, fazer uso dos documentos falsificados, você tem que ter o dolo, a intenção. Você tem que saber que você está usando documento falsificado. Porque se você está usando um documento que você pensa que é verdadeiro, você é vítima. Você não é autor de um crime. Você é uma vítima da falsificação de uma terceira pessoa. Certo? Então, pergunto, podemos hoje, dia 6 de outubro de 2024, dizer que o Pablo Marçal sabia que estava usando documento falsificado? Por enquanto, não dá para afirmar. Isso só depois de encerrar o inquérito, da gente, ouvi-lo, a gente vai poder saber disso. Mas para o Pablo Marçal ser condenado nisso aqui, o documento tem que ser falso e, segundo, tem que provar que ele sabia que o documento era falso. E então ele fez uso do documento que ele sabia que era falso. Então você está vendo que para você preencher um tipo penal, você tem que preencher todas essas elementares. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos.